Fala, meu povo da opinião esportiva. Vamos falar do jogo de ontem em Lima. Flamengo 1, Palmeiras 0. Vamos falar desse grande jogo, vamos falar também das polêmicas que teve nessa partida. Primeiro, parabenizar o Flamengo, primeiro tetracampeão da América vindo do Brasil, né? A gente tem ainda Estudiantes e River Plate com 4 títulos, Peñarol com 5, Boca Junior 6, Independiente Avellaneda 7. Então o Flamengo é o maior campeão brasileiro da Libertadores, mas ainda tem 3 times à frente, né? Peñarol, Boca Juniors e Independiente de Avellaneda. Foi a final meio morna, a gente não teve muitos chutes a gol, né? O Carlos Miguel e o Rossi trabalharam um pouco. O gol, inclusive, sai num cruzamento de cabeça do Danilo. A gente pode primeiro, então, vamos começar pelo gol, então, né? Uma jogada ensaiada. Parabenizar o Rodrigo Caio, que é o treinador de bola parada do Flamengo, que eu vi várias análises na internet do jogo e tudo mais, muito boas, então recomendo que aí lá eles botam a imagem, o vídeo. Eu não tenho direito de transmissão aqui, então não consigo botar o vídeo para vocês, mas basicamente o Léo Pereira engana o Bruno Fux com a ajuda do Jorginho para que o Danilo consiga se infiltrar na área e marcar o gol, né? Isso claramente é uma jogada ensaiada pela movimentação dos três e o Arrascaeta jogar a bola certinho onde o Danilo ia, né? Claro, se fosse assim, o Flamengo teria feito mais gols na partida. Tentou, né? A gente analisar. Essa foi a que deu certo. Não quer dizer que eles não tenham treinado e tentado outras jogadas ao longo da partida. Polêmicas, vamos lá. Os palmeirenses, desde ontem, estão no dito popular chorando. Curioso é que o Palmeiras, ao longo da temporada, foi talvez o time que mais se envolveu em polêmicas de arbitragem. Tem os memes com o Ramon Abate-Abel e tudo mais. Mas o grande lance do jogo é a não expulsão do Eric Pulgar. Então, se a gente for analisar o que o Pulgar fez, ele fez uma agressão sem bola, né? Uma agressão sem jogo. O jogo estava parado, ele foi lá e agrediu o Bruno Fux. Isso é para vermelho? É. Tá? Acho que a gente não vai discutir o mérito se esse lance no Brasileirão é vermelho ou não. Na Conmebol deveria ser também. Até porque a gente teve na semifinal a expulsão do Plata, também foi por agressão sem jogo, né? Então a gente teve na própria competição a Conmebol já demonstrando que é lance para expulsão. Qual que é o ponto? O ponto é, eu expulsaria o Pulgar? Expulsaria. Mas no mesmo lance eu expulsaria o Bruno Fux também. Porque se você reparar, antes do Pulgar agredir o Fux agride o Arrascaeta também na mesma situação, sem jogo. O juiz já havia marcado a falta e ele dá um chute no Arrascaeta. Então, eu expulsaria os dois. Expulsaria o Pulgar e expulsaria o Bruno Fux. No lance do Veiga, também é para expulsão o lance do Veiga. O amarelo, como foi? É interpretativo, é de juiz a juiz. Acho que deve ser levado em conta o jogo. E eu acho que o juiz apitou muito bem nesse aspecto de controlar o jogo sem expulsões. O Veiga poderia ter sido expulso, o Bruno Fux poderia ter sido expulso, o Pulgar poderia ter sido expulso. Ele não expulsa nenhum dos três, controla a partida, porque o cartão vermelho, principalmente em final, é muito decisivo. A gente viu isso em 2022, quando o Pedro Henrique é expulso. Isso muda completamente a partida. Um jogo que era parelho, o gol sai justamente com uma movimentação do Gabigol, em que o Pedro Henrique deveria estar lá. Claro, a gente tem casos em que isso não afetou, tanto como a expulsão na final de 24 do Botafogo. Em 23 foram 2 expulsos, um para cada lado. O John Kennedy é expulso pelo Fluminense e acho que o Advíncula pelo Boca, não, o Advíncula que marca o gol. Teve um jogador do Boca Juniors também expulso quando já estava 2x1 do Fluminense, né? Inclusive o Kennedy também é expulso 2x1, tanto que o segundo gol é do Kennedy.
mas uma expulsão mudaria totalmente o cenário, e é isso que o Palmeiras alega. Mas ao mesmo tempo, o próprio palmeirense, quando aconteceu no infame jogo Palmeiras e São Paulo, o Andrés Pereira deveria ter sido expulso, deveria ter tido um bom pênalti marcado, e eles vêm falar que é futebol, eles vêm falar que é choro. Então, o futebol ele é muito engraçado que ele pune, né? Com o tempo. O Palmeiras é beneficiado em falhas de arbitragem contra o São Paulo, falhas claríssimas. E ontem, supostamente, ele é prejudicado por falhas muito semelhantes. Porque supostamente a gente não tem os áudios da Comebol, a gente não tem a explicação. Aparentemente o juiz viu o que aconteceu e decidiu por não expulsar, não sabemos o porquê. Ele bota a mão no ouvido, pode ser, porque a gente não tem essa confirmação, uma comunicação com a equipe do VAR. Por que pode ser? Porque não tem a informação na tela de que ele estava conversando com o VAR. Que aqui no Brasil tem, né? Aquele VAR em andamento, checagem, que inclusive tem na própria Libertadores em outros lances. Então a gente nem sabe o que ele estava conversando aqui pelo fone de ouvido. A gente só sabe, ele bota um aqui, conversa, fala alguma coisa com alguém do outro lado, que não sabemos se pode ser o bandeirinha, pode ser o VAR, pode ser N motivos. Eu acho que foi um roubo, como os palmeirenses estão falando, não acho. Tá? Como falei, o Bruno Fux também poderia ter sido expulso, havia outros momentos. O árbitro optou isso e já tinha optado em mais conversa do que cartão. Ele controlou a partida de um jeito diferente e foi o perfil que ele demonstrou. E uma coisa que a gente reclama muito no árbitro do Brasil é falta de coerência. Eu acho que ele teve coerência nas decisões dele. Eu, quando eu vi o jogo, eu reclamei muito de arbitragem pró-Palmeiras. Quando acabou o jogo, eu fui ver os palmeirenses reclamando pró-Flamengo. E a gente consegue, ao reassistir o jogo com calma, perceber uma análise e uma linha argumentativa muito clara do juiz. Ele não era aqueles juízes que a gente reclama muito no Brasileirão, e até por isso há afastamento de alguns que mudam de opinião conforme o time que está sendo beneficiado ou prejudicado. O árbitro de ontem não fez isso, certo? Você achar que ele está certo ou está errado é outros 500, aí é a opinião. Mas não há um benefício pró-Flamengo. Há uma linha de arbitragem que ele seguiu o jogo inteiro, tanto pró-Flamengo quanto pró-Palmeiras. Inclusive, né, o gol é em cima do Bruno Fux, que é esse pilar de toda a polêmica. E então, repito, eu expulsaria também o Pulgar, mas eu expulsaria também o Bruno Fux por ter agredido o Arrascaeta sem bola, ter chutado o Arrascaeta. Vi também gente falando que não tem comparação com o Veiga. Eu acho o lance do Veiga no Carrascal muito mais perigoso para lesão do que o do Pulgar no Bruno Fux. Ah, mas saiu sangue, porque ele foi arranhado, ele não foi quebrado. O Carrascal também não foi quebrado, mas havia mais possibilidade no lance do Veiga quebrar o Carrascal do que o Pulgar quebrar o Bruno Fux. E aí, ou seja, ao meu ver, o lance do Veiga é mais perigoso, é mais danoso. Expulsaria o Veiga? Talvez. Mas se precisasse o Veiga, expulsaria o Pulgar, se eu fosse o árbitro. Por uma questão de coerência, por uma questão de equilíbrio da partida, por ser uma final. Mas talvez não acontecesse esse lance. Os jogadores ficariam mais com medo, o jogo seria menos pegado. Porque se o juiz expulsa muito cedo, os jogadores entendem que qualquer lance pode ser expulsão. Se o juiz não expulsa algo muito grave, os jogadores podem entender que está tudo liberado. Por isso que é muito importante, na percepção de um juiz, a atmosfera do jogo. Porque às vezes um jogo é bom ele expulsar muito cedo, vai controlar a partida. Ou não, vai acabar com a partida. Mesma coisa no lance grave. Pode liberar tudo, pode acabar com a partida. Aí os motivos, a percepção, as regras estão ali, mas futebol ele não é matemática, ele não é exatas, né? Eu sempre gosto de falar isso, futebol é humanas. E nas humanas é tudo, depende. Então acho que, eu entendo os palmeirenses que estão chateados, não acho
tenha... Até porque o Pulgar não fez muita coisa no jogo, mas claro, ia influenciar uma expulsão. Mas eu acho que foi o que o juiz pensou também, que ia influenciar e ele não queria... Ele quis deixar os times jogarem. E, claro, o Palmeiras perdeu. Se o Pulgar tivesse sido expulsado e o Palmeiras fosse campeão, a polêmica ia ser outra. A polêmica ia ser sobre ele ter expulsado ou não. Como tem até hoje, eu vejo torcedores do Atlético Paranaense até hoje reclamando da expulsão do Pedro Henrique, dizendo que isso mudou o jogo. E se o Pedro Henrique não tivesse sido expulso e o Atlético ganhasse, seriam os flamenguistas reclamando desse lance. Então eu acho que a reclamação iria acontecer de qualquer forma. Agora, que irresponsabilidade do Pulgar, né, gente? Final de Libertadores, ele vai lá e agride o Bruno Fux. Do nada. Ok, Bruno Fux agrediu o Arrascaeta, agrediu. Só que o Bruno Fux ele tinha desculpa de que podia não ter ouvido o apito do juiz. O Pulgar não tinha desculpa nenhuma, ele só chegou e chutou até o meme na internet de que ele pega e levanta os jogadores, ele vai fazer falta aos jogadores. É um dos motivos que a torcida gosta do Pulgar. Mas ele correu um risco muito grande, muito desnecessário. Acho que 8 a cada 10 juízes iriam expulsar ele naquele lance. E até por isso, por conta dessa estatística aqui que eu acabei de levantar do absolutamente nada, mas que é uma percepção acho que, geral, os palmeirenses também estão muito chateados. Mas então é isso. Parabéns ao Flamengo. Depois do fim do campeonato, talvez eu traga um vídeo tanto de Flamengo quanto do Palmeiras para fazer um balanço da temporada. Mas uma temporada mágica para o Rubro Negro Carioca, que provavelmente será campeão brasileiro nesta semana, né? Tem o jogo do Ceará, vamos ver. E flamenguista que gosta de mística, em 2019, o jogo pós Flamengo e River é Flamengo e Ceará, no Maracanã também. Até isso, esse ano tá parecido. Então é isso. Se inscreva no canal, vejo vocês na próxima e falou!